Eu já atendi clientes que tinham um projeto lindo e que era o sonho da casa e que estava realmente muito bem feito. Mas tinha um detalhe: na hora que eles foram orçar essa obra, ela não cabia no bolso. E aí veio muita frustração, porque tiveram que reunir novamente com o arquiteto, trabalhar em cima desses projetos para que a obra, sim, coubesse no bolso deles. E isso não é falta de planejamento, mas sim planejamento na ordem errada. E hoje eu vou te mostrar qual é a ordem certa para você planejar a sua obra, para que ela não vire um pesadelo antes mesmo de começar. É natural, quando você toma a decisão de construir e você já tem o terreno, que você busque um arquiteto para fazer esse projeto. O que você não pode deixar de fazer é ter uma conversa franca com ele sobre o custo, sobre o quanto você está disposto a investir nesse projeto, porque isso faz parte do planejamento. E se isso não for feito agora, vai dar problema lá na frente. E a pior coisa que pode acontecer com a sua obra é você precisar mudar projeto durante a execução, especialmente se o motivo for para reduzir custo, porque aí, meu amigo, o prejuízo já vai sobrar para você. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar a ordem certa para fazer todas as etapas antes de iniciar a obra. E aqui estamos falando de pessoas que querem fazer tudo do jeito certo, que querem construir com todos os projetos prontos, que querem contratar uma mão de obra decente, organizada e que não vai abandonar no meio do caminho. E por que isso acontece? Ainda que essas pessoas estejam bem intencionadas, muitas vezes é por falta de conhecimento, por falta de ter vivenciado isso, ou mesmo de ter conversado com alguém mais experiente, que tem o domínio na área. Muitas vezes, o arquiteto fica refém da falta de informações. E isso não é culpa dele. É necessário que você tenha também uma visão de um custo global, que você consiga estimar um custo da obra. Mas, Eduardo, como que eu vou fazer isso? Ora, é muito comum também que a gente tenha conhecidos, amigos, familiares que construíram recentemente. É sempre legal trocar uma ideia com essas pessoas, ou trocar ideia com alguém que seja da área, com alguma construtora, com algum empreiteiro, com algum engenheiro, com algum arquiteto que seja mais focado na gestão de obras. Eles vão ter esses dados na ponta da língua. Eles vão poder te passar orientações mais assertivas para que você não cometa erros numa fase que é tão delicada, que é o planejamento dessa obra. O projeto arquitetônico vai ser quem vai definir os custos da sua obra, porque ali vai ser definido os revestimentos, vai ser definida a distribuição dos ambientes, e isso pode fazer a sua área construída aumentar ou diminuir, ou seja, você consegue otimizar o projeto, dependendo do tipo de cobertura, dos acabamentos e detalhes arquitetônicos ali dentro, tudo isso vai impactar diretamente no custo. Tanto que é possível ter dois projetos de 150 metros quadrados e que têm custos totalmente diferentes. Então, não fique restrito a saber o quanto que custa o metro quadrado na região, mas sim, sempre converse com seu arquiteto sobre se as soluções que estão sendo propostas vão ter um impacto de relevância no custo, porque muitas vezes isso feito a quatro mãos, você e o arquiteto, isso pode ser solucionado e resolvido lá no início. E sempre busque profissionais que tenham referências, que sejam conhecidos na sua região e que você conheça o trabalho. Vá visitar obras deles, se possível, vá conhecer parceiros comerciais e, mais do que isso, converse com clientes que já foram atendidos para entender se faz sentido contratar ou não. E tem muitos profissionais bons perto de você, eu aposto que tem. Então, faça essa pesquisa e não economize tempo nessa hora. Afinal de contas, tudo que você gastar de tempo agora vai te poupar tempo e dinheiro lá na frente. Então, qual que é a ordem correta para fazer esse planejamento de maneira a ficar mais assertivo? Você primeiro precisa fazer um levantamento financeiro, seu, pessoal. Quanto que eu tenho disponível para investir nessa obra, para investir nessa construção? E a partir disso, você vai poder ter uma conversa franca com construtores, com engenheiros que você confia, para saber mais ou menos qual a metragem que você consegue construir. Olha, fulano, eu tenho mais ou menos 500 mil para investir e quero fazer uma casa térrea, simples para minha família. 2 suítes, mais um lavabo, uma cozinha gourmet, enfim, você vai explicar mais ou menos o que você quer. E aí você pergunta se é possível mais ou menos construir quantos metros quadrados. Se for uma pessoa idônea, quer passar confiança para você e porventura tem interesse de fazer sua obra, ela não vai contar mentira para você, não vai contar lorota. Então ela vai ser franca e vai ser honesta.
E com esse número, com esse dado, você consegue ter uma conversa também com o arquiteto. A hora que você contratá-lo, você pode também ter uma conversa franca. Olha, quantos metros quadrados você acha que podemos construir com mais ou menos esse valor? E claro, nesse sentido, faça sempre uma reserva. Se você tem 500 mil, diga que você tem 450. Por quê? Você não sabe quanto que vai estar o custo do material e da mão de obra daqui 2, 3, 5, 6 meses quando você for fazer a contratação. Ainda mais num cenário político, econômico incerto. Então, tenha sempre essa margem de segurança para que você garanta o seu resultado. Tendo essa conversa franca com alguém que é construtor e também com o arquiteto, você já tem de cara duas opiniões de quem está na área sobre essa metragem. E aí sim, a partir disso, você tem muito mais segurança para alinhar os detalhes do projeto, o tamanho dos ambientes, os espaços dos cômodos, os acabamentos, tudo que vai ser escrito no seu projeto arquitetônico e executivo, para que lá na hora do seu orçamento você não tenha surpresas, no sentido de que a obra não vai caber dentro do dinheiro que você tem disponível. E outro ponto que é muito importante, antes de você iniciar a obra, é você saber exatamente o que você está orçando. É comum as pessoas pegarem 1, 2, 3, 4 orçamentos diferentes. Orçamento com empreiteiro, orçamento com construtora, orçamento com engenheiro, mas não fazer uma análise do que está contemplado e mais do que isso, o que não está contemplado em cada uma das propostas. Na dúvida e sem orientação, já vi muitos clientes escolherem pelo preço e, infelizmente, pagarem o pato na hora da obra. Quando a gente escolhe pelo preço, a gente fica refém. Se a pessoa abandona a obra, aí vem muito sofrimento, porque ninguém vai querer pegar uma obra começada pela metade. E mais ainda, se ela estiver mal feita. Aí como que corrige? Muito difícil. Então, tenha muito cuidado comparativo entre orçamentos. Busque orçar coisas semelhantes. Então, conheça profissionais, mestres de obra, conheça também construtoras, conheça engenheiros. Veja qual modelo de contratação faz mais sentido para a sua realidade. E a partir disso, foque naquele tipo de profissional ou empresa, porque aí sim, você consegue comparar os orçamentos. E mais do que isso, tire suas dúvidas, porque a hora de perguntar e de alinhar tudo sobre a construção, sobre a obra, é antes de assinar o contrato. Depois do contrato assinado, é simplesmente execução. E tem outro detalhe que é muito importante. A obra é local de execução, não é hora de pensar em soluções. Por isso, a etapa de projeto já tem que estar muito bem definida na hora de assinar o contrato. Porque se ficar definições para depois, isso também é uma fonte de problema para você. Então lembre-se, a sua obra, para ter sucesso, ela começa muito antes mesmo do projeto. Tenha sempre em mente o custo que vai ter esse investimento e não deixe para tomar decisões lá na frente. Antecipe. Quem antecipa, governa. Então, seja o governador do seu investimento. E agora eu falo para você como profissional, como engenheiro que está há anos no mercado. Uma das coisas mais difíceis é orçar, nos mínimos detalhes, uma obra de construção. Porque são muitas variáveis e coisas que acontecem lá no canteiro durante a execução que estão fora do domínio do orçamentista. Além do que, tem pontos que às vezes os projetos são omissos e que são decisões que vão precisar ser tomadas ao longo do caminho. E é por isso que o método ICF me permite ter uma precisão muito maior nos quantitativos e, por consequência, nos orçamentos, de maneira que eu sei com mais exatidão a quantidade de materiais que eu vou utilizar na obra. E você conhece alguém que começou a obra e que no meio do caminho descobriu que não ia ter dinheiro para terminar? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal da São José Engenharia, porque aqui eu vou te mostrar tudo que você precisa saber antes mesmo de começar a sua obra e tudo que você precisa saber durante a sua execução, para que ninguém te passe para trás e que você possa construir com segurança e qualidade.